Seguindo no tema conectividade, convidamos o moderador Thomas Treba, da Universidade de Colômbia, Oren Pinsky, da Qualcomm, e Mila Gonçalves, da Fundação Telefônica, para falarmos sobre parcerias multissetoriais e tendências em conectividade. Bom, todos receberam a revista da conferência, está no kit de vocês, e tem a biografia de cada palestrante. Mas a Mila Gonçalves não estava aí, nós vamos ler para vocês. Mila Gonçalves, gerente de projetos da Fundação Telefônica, Vivo, no Brasil. Sua formação é em psicologia, com mestrado em ciências da comunicação pela USP. Também é especialista em gestão e produção em EAD pela Universidade Carlos III de Madrid. Em sua trajetória na universidade, integrou a equipe do Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginário e Comunicação por 10 anos. Em sua trajetória profissional, teve a oportunidade de atuar no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CEMPEC, passando por consultorias em projetos de educação e TIC, e também como docente universitária e em pós-graduação. Para início dos trabalhos, tem a palavra o senhor Thomas Treba. Obrigado e boa tarde novamente. Eu já vim aqui hoje de manhã achando que os problemas, os desafios brasileiros eram muito grandes no campo educacional e agora estou mais assustado ainda. Mas, ao mesmo tempo, vejo quanta gente boa nós temos atacando os mesmos e tentando dar volta e não se desanimando. Isso me dá uma forte esperança, mas que os problemas não são poucos, é evidente, mais evidente com cada painel que passa aqui pelo palco. E me dá a impressão que o Estado precisa de ajuda, quer que seja o MEC, as secretarias estaduais, as municipais, e que deveria haver um papel importante a ser cumprido pelo setor privado, que fosse realmente do interesse público. Então, nesse painel, que tem um nome meio complicado, mas eu vejo um pouco como o subtexto é parcerias públicas e privadas, espero que a gente possa reimaginar, vendo experiências tanto por Mila, da Fundação Telefônica, e por Oren, de Qualcomm, e pesquisas que Qualcomm faz, dois representantes muito bons, mas apenas dois, do setor privado. Eu queria pensar agora, antes de ouvi-los em voz alta, que o tema talvez seja para ser pensado como é que o setor privado poderia ser usado mais eficientemente, o poder, para não falar dos recursos, mas as ideias, a imaginação do setor privado poderia ser, esses elementos poderiam ser capturadas para chegar mais rápido ao nosso destino, se bem que a educação fica a responsabilidade do setor público, nas 3 esferas de governo, o setor privado quer participar, está participando, mas uma questão é de tornar essa parceria mais eficiente. Então, isso um pouco o subtexto, espero que seja justo, então dividimos a tarefa entre nós. Já acabou, expirou o tempo do nosso painel, então isso vai ser muito rápido mesmo. Eu e Oren sugerimos que a Mila Gonçalves começasse com sua apresentação, que pode fazer sentado ou, se preferir, no púlpito. Boa tarde a todos, vou ficar aqui mesmo. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Qualcomm e parabenizar a Qualcomm e a Columbia University pela pesquisa. De fato, um material bastante denso e com aprendizagens bastante importantes para a gente revisitar esse tema da educação e das tecnologias. Queria dar um oi para tantas pessoas que eu já conheço, que estão aqui nessa sala hoje, parceiros antigos, de longa data, e que é um prazer estar aqui com vocês. E muito do que eu vou dizer aqui só aconteceu e só faz sentido por conta de vocês e do que a gente conseguiu fazer juntos, né? A Fundação Telefônica, falando bem rapidamente, ela é o braço social do Grupo Telefônica aqui no Brasil, nossa visão, missão, cidadania, os nossos eixos de atuação. E estamos aqui no Brasil há 16 anos, né, junto com a chegada da Telefônica, sempre com esse olhar
do potencial do uso das tecnologias para a transformação social e, principalmente, para a educação. Então, nesses 16 anos, aprendemos muitas coisas, testamos muitas coisas, e hoje eu posso dizer que a gente tem um outro cenário, né? Eu queria também ressaltar um pouquinho, tentar ressaltar um pouco do lado positivo do nosso contexto, porque a gente sabe que os desafios são tão grandes, né? E a gente está o tempo inteiro se deparando com eles, mas vamos tentar olhar um pouco a parte cheia do copo, né? A gente está aqui, posso dizer, 16 anos atrás, a discussão sobre educação e tecnologias não seria possível nesse espaço, com esse nível de coesão que a gente tem hoje e com tantas experiências, né? Então, as coisas aconteceram de uma forma talvez não tão organizada quanto deveriam, sim, mas a gente avançou muito, né? A gente avançou muito, tem muito mais gente conectada, tem muito mais experiência. Hoje a gente já tem os gestores mobilizados para isso e pensando na parte no mundo privado, muitas empresas mobilizadas para essa temática, né? Então, posso dizer que hoje não são somente as fundações ou os institutos da área de tecnologia, né, seja de comunicações ou mesmo de hardware, de software, que estão trabalhando com a temática da inclusão das tecnologias na educação, né? A gente tem uma série de outras fundações que hoje, sim, acreditam e colocaram a tecnologia dentro dos seus próprios programas e até como bandeiras das suas instituições. Então, isso tudo traz um momento bastante fecundo para a gente estar aqui hoje, né? Tantas pessoas de tantos setores pensando nesse desafio que é como usar bem o uso das tecnologias nas escolas, e não só nas escolas, né, para a aprendizagem ao longo da vida. Então, um pouco do que a gente faz, o nosso tema central é a inovação educativa, e a gente, como uma fundação, tem limites, né? A gente tem limites, a gente tem orientações, e a gente nunca vai conseguir chegar na escala, né? A gente nunca vai conseguir chegar onde vocês, governos, podem chegar, no tamanho, né, da escala e da sustentabilidade, de uma abrangência que nós, como fundação, nunca chegaremos, nem só a fundação que eu represento, como todas as outras juntas, né? Se a gente, um dado interessante do GIF, né, uma avaliação somando todo o investimento em educação de fundações e institutos empresariais que trabalham com educação, a gente não chega no número de 1 bilhão de reais, né, por ano. Isso não se compara ao orçamento do Ministério da Educação, né? Então, o setor privado pode ajudar muito, mas não vai ser com o nosso recurso que a gente vai conseguir universalizar as soluções. Então, tendo um pouquinho com esse olhar, eu trouxe aqui a questão da inovação, trazendo em três âmbitos, né? Contar um pouquinho para vocês o que a gente faz na escola, na formação e na gestão. Por que a separação rurais e urbanas, né? Aí eu explico. O representante do Ministério das Comunicações que estava aqui, que falou anteriormente, o Maximiliano, contou da obrigatoriedade da Anatel, que foi imposta às operadoras, né, de conectar todas as escolas rurais até o final desse ano. Então, a meta é dezembro de 2015. A gente não vai chegar em todas as escolas rurais, porque muitas delas não têm ainda rede elétrica e não têm nenhum computador, mas, sim, trouxe para a Telefônica esse desafio, e a Fundação se mobilizou para construir um programa para escolas rurais a partir dessa obrigatoriedade. Então, hoje, quando eu falo em inovação rurais, por quê? Porque, a partir dessa provocação, e acho que aí já fica um exemplo também, né, de uma provocação que veio e que o setor privado abraçou e transformou numa ação com mais efetividade ainda. Então, eu vou falar rapidamente, porque esse relógio está muito rápido. Bom, a inovação no contexto rural, quero fazer um link com o que falou o senador, né, Cristóvão Buarque, aqui. A gente ainda não vislumbra um mundo sem escola, mas a gente vislumbra um mundo com uma escola diferente. Então, por isso que a gente tem algumas ações, alguns programas que focam a inovação dentro da escola. E a inovação é mudar currículo, mudar a estrutura, mudar o papel do professor, mudar o que se ensina, pensar nesse aluno para o século XXI, né, do século XXI. E a gente tem uma experiência em Viamão bastante já avançada, e vamos começar agora em Vitória de Santo Antão, em parceria com a Qualcomm, uma experiência de inovação, e aí inovação no sistema todo dentro da escola.
nos contextos urbanos, né? Escolas que já existiam, escolas que já estavam em processo de inovação, e a gente vai e dá o apoio, né? Não é a Fundação Telefônica que faz a escola inovar. A escola já queria inovar, a gente dá o suporte. Aqui eu cito a Campos Sales e a Amorim Lima, que são escolas que já têm mais de 10 anos nesse modelo inovador. E o Gente, aí sim, a gente, desde o começo da concepção, a equipe está aqui, a Helena, o Alexandre, a Jurema, e a gente está lá apoiando esse novo modelo de escola para aprender se é um modelo viável, né? E não um modelo para ser replicável, novos modelos, né? Novas formas, onde o professor tem um novo papel. Se a gente não tem o número de professores de física, e talvez não vamos ter, será que o professor precisa ser o professor de física? Ou será que esse professor pode ter um outro papel se a tecnologia já vai trazer o conteúdo de física, né? Então, que novo papel de professor é esse? Que tempo e que espaço de escola é essa que a gente precisa oferecer para esses jovens, que não é mais o da, né, o da assembleia, onde você não é mais de ficar lá só olhando para o cangote do colega e ouvindo o professor ali na frente. Então, são experiências que a gente apoia e acompanha. Na formação de educadores, de novo, a questão das escolas rurais aqui, a gente tem uma plataforma, a gente produziu materiais, porque não temos um olhar para essa escola rural, né? A gente não tem, no Brasil, um material que ajude esse professor de classe multisseriada, que são 70% das escolas rurais, a trabalhar de uma forma eficaz nesse contexto diferenciado. Então, nos debruçamos sobre essa temática com uma ampla parceria, muitos parceiros envolvidos. Temos uma plataforma para professores de escolas rurais. Temos também outros cursos de temáticas importantes para a escola. E aqui eu trouxe 2 exemplos de propostas que a gente já apoiou, o Plinks e o Gui, que a Adriana está aqui, Martinelli, participou com a gente da concepção do Plinks, que vai muito nesse sentido de que o aluno continua aprendendo, mesmo não estando na escola, né? Então, que já foi falado isso hoje aqui. O estudante, hoje, tendo acesso a esses materiais, essas plataformas, ele pode aprender fora da escola. São todos exemplos gratuitos que estão disponíveis, e são só exemplos ilustrativos, a gente tem diversos outros. É uma forma de inovar também. Na gestão, aqui, uma outra forma outro ponto de inovação que eu estou trazendo para vocês conhecerem, que é um programa que a Fundação Telefônica trouxe aqui para o Brasil, que junta, a Teca participa, que está aqui, de Salvador, que junta líderes educacionais de todo o mundo e também criou uma rede aqui no Brasil. Então, aqui eu acho que fica só como um ponto de aprendizagem, né? A gente está conseguindo fazer circular dentro do nosso próprio país as boas práticas, né? Que sinergia que a gente hoje consegue ter entre o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Manaus, o Estado da Bahia. A hora que a gente vê o volume das coisas, será que precisa de mais objetos de aprendizagem? Um tem 3.000, outros tem 5.000, outra plataforma tem 8.000, o Paraná tem 500.000, tem há muito tempo que eles desenvolvem conteúdo de super qualidade, a Bahia também tem. Então, será que é produzir mais material ou é começar a fazer as ações de uma forma um pouco mais integradas, né? Então, esse aqui fica como também uma forma para inspirar. E aí, acho que os 2 slides, que são os slides do tema da nossa conversa, né? A questão das parcerias. Então, antes de falar da parceria do setor público com o setor privado, eu queria falar um pouquinho do setor privado, do investimento social privado, e contar para vocês, que muitos de vocês já sabem, porque acabam sendo impactados por isso, há um movimento de coesão entre as fundações e institutos. Então, hoje, a gente pode dizer... existem mais de 10 projetos que são financiados por institutos e fundações diversas, né? Então, a gente está saindo daquele modelo do meu projeto com o meu selo, onde só eu apareço, porque eu vou lá ganhar o prêmio, e faz parte, e precisa estar com a foto lá para projetos em parceria. E aí, o que acontece? Todo mundo ganha, porque você otimiza recurso, então, com aquele mesmo recurso, eu posso ter 5 projetos e não apenas um. A gente otimiza as expertises, os contatos, e se complementariza, né? Então, e como que os institutos e fundações têm se unido?
seja por parcerias em projetos, seja por movimentos ou por causas. Então, isso é algo que está acontecendo. Eu acho que é importante a gente mapear isso. Muitos dos projetos que eu citei ali em cima não são projetos só da Fundação Telefônica, então, a gente faz muita coisa com o Instituto Natura, com a Fundação Lehman, com o Inspirare, principalmente, acho que são os principais parceiros que financiam projetos conosco. E, pensando aqui embaixo, né, o que a gente pode agregar e o que essa parceria entre o setor público e o privado pode gerar de benefício. E aqui algumas características, né? Ao passo que, da mesma forma, a gente, no setor privado, tem alguma maior agilidade em termos de contratação, né? Um pouco menos de burocracia em relação a algumas restrições que o governo tem. E o investimento de risco, né? Você vai lá e você convence o seu conselho que vale a pena investir nisso, porque é uma boa ideia, que pode agregar valor, e, ok, isso é aprovado, né? Isso a gente consegue fazer, só que isso tem que ter, de alguma forma, ou se a gente não faz junto com o setor governamental, morre, fica só lá, depois nos compêndios do anuário da rede, como uma linda ação. Né? E não é isso, né? Não é para isso que isso não basta, né? Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer, de fato, poder ajudar, de alguma forma, a melhorar a condição de vida no nosso país por meio da qualidade da educação. Então, a nossa visão aqui, enquanto a gente tem habilidade e maior possibilidade de investimento de risco, o governo tem ganho de escala, legitimidade e sustentabilidade, uma vez que muda a legislação, muda processos que, se não forem alterados, né, nada do que a gente faz ali em cima consegue, de fato, ter um ganho de escala. Então, um pouco essa é a visão do benefício da parceria. E aqui foi feito um convite para eu me colocar quais seriam o futuro das políticas públicas. Eu acho que muito do que está aí foi falado aqui hoje, né? Então, acho que é só mais um reforço. E eu acho que, colocando no centro a questão da qualidade da experiência do uso da tecnologia. Hoje, ela não é boa. Ela não é boa. Né? Na escola, a gente não tem, o aluno não tem, nem o professor, nem na secretaria, nem o diretor, não tem uma boa experiência. Ou porque trava, ou porque quebrou, ou porque a conexão está baixa, ou porque o tablet não roda o outro jogo que ele quer, milhares, ou porque está trancado, muitos aspectos. Mas a qualidade do uso ainda não é boa. E por quê? Né? A hipótese aqui é que hoje a gente tem soluções que não são integradas, né? A gente tem uma dificuldade enorme de aquisição. Então, você distribui o tablet, mas aí não tem a conexão, e aí o jogo, aí você tem que ter 15 logins, porque um jogo é de matemática, outro é de português, e outro é de ciências, e não tem um sistema por trás que olha o aluno, que é o Antônio da Silva, e como ele está. Né? Então, tem uma dificuldade muito grande dessa cadeia. E a tecnologia ainda não consegue ser transparente. Acho que a nossa visão de sucesso a tecnologia tem que ser transparente, ela tem que deixar de ser o assunto. O assunto é a aprendizagem, né, e não a tecnologia. E a nossa visão de futuro é que uma qualidade de experiência, para, de fato, potencializar a aprendizagem, vai acontecer quando a gente tiver uma visão de solução de fim a fim. Né? A gente tem que ter uma visão da arquitetura. Então, é o hardware que combina com o software, que combina com a conectividade, que está de acordo com um bom uso, que tem a ver com o que se quer ensinar, e esse professor está engajado nesse sistema e utilizando os recursos que existem naquele local. Né? E, também, adequado ao contexto. Uma realidade numa escola em Vitória de Santo Antão é uma coisa, em Viamão é outra, na cidade do Rio de Janeiro, na Rocinha, é outra, no Heliópolis é outra, no Morumbi é outra, aqui em Brasília é outra. Né? Então, essa visão de uma solução adequada ao contexto, com uma visão mais integrada, é o que a gente acha que pode ser uma boa visão de futuro para a gente ter uma melhor qualidade de experiência do uso das tecnologias. E a gente não vai fazer isso um setor sozinho. Né? Então, é por isso que a gente precisa, cada vez mais, conversar. E acho que essa conversa que está aqui é um bom indício de que a gente está nesse caminho. Então, é isso. Muito obrigada. Eu vou falar de pé, porque o meu cérebro funciona melhor quando eu estou de pé. Boa tarde, eu sou Oren, eu estou aqui representando a Qualcomm, mas eu também tenho uma ligação com a Universidade de Colômbia, porque, em 2003, eu terminei meu mestrado lá em administração, e estou muito contente de estar aqui no evento de Colômbia, representando a Qualcomm. Eu vou falar sobre um pouco de como a Qualcomm pode contribuir, como tem contribuído
Nesse momento, para mim é importante, só pegar o clicker. Para mim, é um momento importante. Eu fiquei contente de ouvir os relatos, os aprendizados, porque eu percebo que a gente está migrando de uma fase de experimentação com pilotos e com aprendizados e com experiências que deram certo, experiências que não deram tão certo. A gente já consegue vislumbrar que a gente vai passar para uma fase seguinte, onde a gente tem projetos que são em larga escala, onde a gente vai sair de atender milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de alunos, para ir para milhões, 1 milhão, 10 milhões, eventualmente chegar nos 50 milhões, 60 milhões de alunos que a gente tem. E aí que eu acho que, quando a gente chega perto desse momento, é onde que eu acho que a contribuição da Qualcomm fica mais relevante. Então, eu vou começar falando um pouco sobre quem nós somos. Eu queria começar fazendo uma pesquisa rápida. Quem que está ouvindo sobre Qualcomm pela primeira vez hoje aqui nesse evento? Então, quem conhece Qualcomm com profundidade? Tá bom, tem uma mão. Então, deixa eu falar um pouco sobre o que nós fazemos e por que a gente acha que a gente está capacitado para contribuir nessa discussão. Bom, a Qualcomm é uma empresa que tem 30 anos, em julho, completou 30 anos há pouco tempo, e ela está bastante ligada ao mundo do celular. Então, ela inventou, os cientistas e engenheiros da Qualcomm inventaram as tecnologias que estão hoje dentro dos chips dos celulares que todos vocês têm nos bolsos. Então, dentro do bolso de vocês, tem tecnologia da Qualcomm, ou que a gente fabricou, ou que a gente licenciou. É uma empresa de 30 anos e é uma empresa que trabalha com escala. Então, o mundo do celular é um mundo de escala. Então, hoje em dia, no Brasil, tem 280 milhões de linhas celulares, né? E no mundo inteiro tem 7 bilhões de linhas celulares. Então, a gente está falando de números que são relevantes. A gente entende como a maior plataforma de tecnologia do mundo é a plataforma celular da qual a gente participa. A gente também é o maior fabricante de chips de Wi-Fi do mundo, a gente também é o maior fabricante de chips de Bluetooth do mundo. Então, toda vez que você tem que comunicar uma informação sem fio, é o nosso DNA, é o que a gente faz bem. A gente tem um interesse especial por educação, por 2 motivos. Um, porque um dos nossos fundadores é um ex-professor, um professor do MIT, que com 50 anos resolveu montar mais uma empresa e montou a Qualcomm há 30 anos atrás. E isso reflete um pouco das nossas iniciativas. Então, a gente tem uma divisão nossa que cuida de projetos de estratégia, de aplicação das nossas tecnologias para chegar em todas as camadas da população e que já trabalhou com 40 iniciativas de educação ao redor do mundo e que compilou e traduziu para o português um relatório sobre as práticas práticas essenciais para um programa de sucesso em educação, que está disponível para quem quiser buscar lá atrás. Eu recomendo pegar e ler com atenção, porque tem o aprendizado e os benefícios, e o que a gente aprendeu e como que funcionou de diversas experiências. Vale a pena. Acho que o mantra nosso como empresa de tecnologia, olhando para a educação, está um pouco ligado nessa quote, nessa frase do nosso fundador, e que, sumarizando, basicamente diz que a gente acredita que os estudantes têm direito de ter acesso a conteúdo a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, ele não precisa estar em determinado lugar ou em determinado momento para acessar conteúdo. Ele deveria ter esse direito deveria ser um direito quase inalienável, devia ser quase um direito, eventualmente devia migrar para a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que o estudante deve ter acesso à conectividade, a conteúdo, não importa onde ele está, e não importa em que momento que ele está. E a visão nossa não é muito diferente do que muitos de vocês já colocaram aqui, é que tem alguns pilares. Assim, a gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente entende e reconhece que a nossa contribuição tem que ser complementada com outros pilares que são importantes. A gente se vê como uma fundação, como alguém que olha de infraestrutura, dispositivos de conectividade, enquanto outros parceiros, outros stakeholders, outras pessoas olham outros que são igualmente importantes. Tá? O que a gente tem visto, e muitos desses codes foram tirados da própria pesquisa que a Columbia fez. Conectividade é um problema, e aqui não estou falando nenhuma novidade para nenhum de vocês.
E a gente acha que, de fato, é essencial, ele é como eu falei antes, é um pilar. E a gente entende também que, mais do que... Como é que se enxerga a conectividade? É um problema de que natureza? É um problema técnico, um problema financeiro, é um problema tecnológico, é um problema qual? E a gente entende que ele é um problema que tem múltiplos... É múltiplo, né? Não tem uma única enfoque, mas tem um aspecto, em especial no Brasil, que é ligado à governança. Então, quando a gente pensa em conectividade em larga escala, então, eventualmente, ter um diretor de TI por escola talvez não funcione como, por exemplo, tem funcionado muito bem nos pilotos, nos projetos experimentais. Quando a gente fala em prover conectividade em escala, eu preciso pensar que vão ter cidades onde, se eu não tenho professor de física, como alguns dos meus colegas aqui no palco falaram, eu provavelmente também não vou ter técnicos de tecnologia, de informática, de TI. Quem vai instalar? Como é que vai funcionar tudo isso aí? Então, tem um aprendizado nosso, a gente ouviu muito também, de que isso se resolve sozinho, se passando o tempo suficiente, todo mundo vai ter conectividade. A nossa percepção, ou a nossa observação mais recente é que isso não é verdade. Exige uma atuação sistêmica, holística. A gente precisa pensar no problema, como resolver, olhar para os próximos anos, ver o custo de não resolver esse problema, qual vai ser o impacto para a nossa sociedade e agir para resolver. Esse aqui vocês conhecem, é uma escola, um blueprint, uma escola padrão do MEC. E a gente também tirou do relatório de Colômbia de que quando você pensa em conectividade, eu estou focando em conectividade, tem custos que são custos escondidos. Então, a gente pensa, vou comprar um link com características X, com fibra, etc., etc. E o que a gente leu no relatório, em vários depoimentos, e também a gente verificou com pesquisa nossa própria, entrevistas nossas próprias, é que o custo, o problema da conectividade não termina quando você traz um link de fibra ótica de 1000 megabits para a porta da escola. Na verdade, o problema começa ainda mais quando você pensa em escala. Então, obviamente, você começa a colocar pesos em cima da escola. Então, primeiro, eu preciso instalar esse negócio, eu preciso ter um rádio, eu preciso ter um técnico, eu preciso ter toda uma infraestrutura, todo um planejamento para fazer isso acontecer. E, obviamente, não para por aí. Eu tenho outros pesos que apareceram, que são a cobertura, o monitoramento, interferências, cabeamento, energia, backup, suporte, e eu não coloquei mais porque não cabia no slide. Mas, se eu fosse um gestor, um diretor de escola, e aparecesse um cabo de internet na minha frente, eu ia estar preocupado. Talvez eu chorasse que nem a professora lá do Amazonas, porque eu vou ter um monte de problemas, né? Então, como é que eu faço? E, quando a gente pensa em escala, isso também é bastante relevante, né? E tem também que eu acho que é mais relevante ainda, que é fora da escola, que também já foi mencionado aqui. O aluno passa na escola, sei lá, de 1/3 à metade do dia dele, né? E, como eu falei, a gente acredita que o aluno deveria ter direito de conectividade 24 horas por 7. Então, como é que a gente resolve? Então, as nossas percepções, a nossa contribuição para essa discussão giram em torno das seguintes atribuições. Trazer fibra não resolve, ele só traz à tona uma outra série de problemas que são bastante importantes e não necessariamente fáceis de se resolver ou precisam ser pensados. Outro ponto escola, e aí estou falando, quando eu falo dezenas de milhares de escolas, eles não deveriam ser especialistas em redes de comunicação, infraestrutura de comunicação. E aí eu incluo as secretarias. Quer dizer, por mais que a gente veja gente bem informada, bem intencionada, o mundo de comunicação é suficiente dinâmico para provavelmente existir gente que enxerga redes de maneira mais dinâmica, ou com maior escala. E aí estou especificamente falando das operadoras, de gente que só faz isso. Então, um exemplo típico que eu ouvi em conversas que eu tive em viagens pelo Brasil, chega na segunda-feira, a diretora da escola chega lá e o link caiu, né? E vocês já devem ter
Eu não sou a primeira pessoa que fala isso para vocês. E daí você chama lá o técnico chega na segunda, depois do almoço, e vê que alguma coisa aconteceu, liga para alguém, que liga para alguém, e daí na quarta-feira, quinta-feira, o link voltou. Isso provavelmente faz com que o professor não use, não confie, fala, não vou montar meu currículo, meu planejamento de aulas baseado num link que funciona quando ele está com vontade de funcionar, né? Imagina um outro cenário que esse link, essa infraestrutura na escola é gerenciada por uma empresa que só faz isso, uma operadora de rede. Então, o link caiu no sábado, 3 da tarde, às 3h15, às 3h15, 30 segundos, acendeu uma luz vermelha no centro de operações de uma operadora que fala, aconteceu alguma coisa, deixa eu mandar lá um técnico, deixa eu resetar, o meu equipamento é robusto, eu posso consertar ele remotamente, se não conseguir, eu vou mandar lá um técnico, e na segunda-feira vai estar funcionando. Então, a gente acredita nesse modelo em que a escola cuida do lado das atribuições que já lhe são nas costas, da pedagogia, da motivação, da disciplina e todos os outros aspectos que vocês conhecem mais do que eu. E a parte de comunicações, quem deveria fazer são os especialistas em comunicações, né? Eu cruzei os dados do CETIC com uma recomendação do CETA, que a Fernanda mencionou, que diz mais ou menos que sugere uma velocidade de banda larga por aluno. Eu quis entender que porcentagem dos alunos de escolas brasileiras que o CETIC cobre, que é só uma amostra, tem uma velocidade adequada, né? Então, a gente falou de 1 mega, eu queria fazer um quiz com vocês, um teste. Então, quem acha que as velocidades, que as escolas públicas... Quem acha que metade das escolas brasileiras tem velocidade adequada, levanta a mão. Bom, ninguém. Então, quem acha que é 20%? Então, na direção, quem acha que é 10%? Tem 1, 2. Quem acha que é 5%? Quem acha que é 1%? Tudo bem. Então, quem acha que é nenhuma? 0. Bom, a resposta é 2%. Tá? Então, acho que a maioria está certa e é verdade. Então, acho que a gente tem que passar o discurso para saber se tem internet ou não tem, ou se o link é de 1, 2, ou 3, ou 10, para duas discussões. Um é chegar numa recomendação que faça sentido para nós. Essa recomendação é americana. Eu acho que é válida, a gente entendeu a metodologia e pode ser aplicada aqui, mas, eventualmente, tem mudanças. E 2 é começar a medir quais escolas que têm adequada ou não, né? E, eventualmente, todos vão ter que ter, né? E começar a pensar, e a gente tem uma arquitetura, uma ideia de uma direção de como prosseguir isso, como passar desses 2 para mais próximo de 100%. E aí a gente está falando em todo o país, em Brasília, ou em São Paulo, no Rio, nas capitais onde tem fibra passando no chão, mas também nos lugares mais remotos ou nos lugares que a conectividade não está lá. Com velocidade adequada, com custos e prazos conhecidos. A gente vê projetos que começam com custos e depois acabam extrapolando os custos. E também em poucos anos. Também foi mencionado aqui que os outros países estão se mexendo. Então, se eu não me engano, Coreia do Sul, em 2015, já não tem mais livro em papel, né? Se a gente continuar do jeito que a gente está, em 2030, quando a gente não tiver mais livro em papel, a Coreia do Sul provavelmente vai estar mais uma geração na frente nossa. Então, a gente precisa ter senso de urgência e promover as mudanças com tempestividade. A mensagem final que eu queria passar, o penúltimo slide que eu queria passar é que o mundo do celular, que é o mundo da Qualcomm, tem como contribuir, e tem 3 pilares, tem 3 maneiras, ou 3 sugestões, recomendações que a gente acha que são relevantes. Um os alunos têm que, qualquer desenho, qualquer arquitetura que for ser proposta, tem que ter alunos, tem que contemplar alunos dentro e fora da escola, e com velocidade adequada. A conectividade deveria ser comprada como serviço, ou seja, eu quero comprar 10 alunos, eu quero comprar conectividade para 10 alunos, não MPLS, ADSL, esse monte de letrinhas que quem deveria conhecer bem são os operadores e
não necessariamente as escolas ou as organizações de ensino. E, por último, é escalável, ou seja, tem que conseguir atingir o país inteiro, um pouco como um pouco da nossa visão. E, para terminar, eu queria colocar 3 estatísticas de análise que a gente fez. Hoje em dia, e o Maximiliano levantou aqui, 94% da população do Brasil já está coberta com redes 3G ou 4G. Ou seja, eu já tenho uma rede que atinge essas 94% da população brasileira. Será que eu preciso construir outra em cima? Ou será que eu melhoro ou otimizo as redes que eu já existo? Outro dado importante, todo ano, as operadoras em conjunto colocam 12 bilhões de reais em redes. Será que eu consigo fazer uma coisa... Será que eu consigo fazer uma rede melhor do que a deles, gastando menos? Me parece improvável. Então, vamos usar as economias de escala e construir em cima do que já existe. Outro em contas que a gente fez, quando você considera os custos escondidos, ou seja, a manutenção, o downtime, o backup, energia, etc., custa mais barato conectar uma escola usando a tecnologia do celular, por exemplo, usando os small cells, uma rede celular específica para uma determinada escola, do que quando você usa Wi-Fi. Tá? E, por último, a gente fez uma simulação de... Quando a gente tem tido conversas com governos. A gente quis entender quanto custa para conectar o Brasil. A gente está falando de um projeto que custa 10 vezes o PIB brasileiro, ou custa quanto? Né? Então, a gente fez um pouco de conta, com uma análise quantitativa bastante detalhada, e a gente chegou que o custo de trazer infraestrutura para 90% das escolas do Brasil é por volta de 3 bilhões de dólares. Depende de algumas coisas, etc., mas é uma ordem de grandeza que nos deixa confortável de que é possível, e é possível de fazer isso em poucos anos, não é uma coisa que vai demorar muitos anos para fazer. E, com isso, eu queria agradecer a presença de todos e pela oportunidade de participar aqui. Muito obrigado, Oren, e Camila também, muito obrigado. Se me permitem, faço uma pergunta a cada um dos palestrantes, seguindo o raciocínio do secretário, que diz que talvez muitas pessoas tenham as mesmas perguntas, e depois abro para pelo menos uma pergunta da plateia, ou uma ou duas. Então, vão se preparando. Oren, você acabou num ponto interessante e colocou algumas questões, interrogantes, que você parece que sabe a resposta, mas não nos deu. Que o problema, se eu consigo entender a conversa de hoje de infraestrutura, velocidade, falta de técnicos, é um problema que vai muito além das escolas. As escolas se beneficiariam em cadeia se o investimento for feito. E também esse investimento, obviamente, mudaria o Brasil como um todo, com benefícios para todos os setores e para a educação. Então, a questão, eu vi que 3 bilhões de dólares é muito, isso sim, faz a pessoa parar, mas se eu analiso o programa de investimentos em energia, o governo acabou de anunciar 200 bilhões de reais para investimentos em energia. Então, pergunto a você, te coloca um pouco na violina da ordem para colocar por que esse investimento não está sendo feito. É uma falta de prioridade, por exemplo, o país como um todo não tomou conhecimento que você tem, que nós aqui temos. São problemas relacionados com o tamanho do país, são políticas públicas que não dão incentivo para atrair, ou falta de interesse do setor privado por outros motivos. Por que não está sendo feito esse investimento e o que poderia mudar para que esse investimento ocorra no curto prazo? Essa pergunta é boa, e se eu tivesse a resposta, eu provavelmente eu seria ministro, digamos assim. Mas eu tenho algumas impressões que eu acho que podem ser compartilhadas. Eu acho que, de fato, a gente tem... Eu lembro uma história, eu acho que o que está sendo proposto aqui, o que a gente está propondo, é um leapfrog, é um salto
que provavelmente não tem outros países fazendo coisas muito parecidas. Então, talvez muitos de vocês saibam como foi a evolução da telefonia na África. Então, a África partiu de um cenário onde, durante muito tempo, não tinha nenhuma telefonia. Então, eles quando tinha telefonia fixa em todo o mundo, né, o Brasil tinha linhas de telefone, etc., a África não tinha nada, porque eles não tinham dinheiro. E daí, quando chegou o mundo do celular, eles chegaram à conclusão que não valia a pena passar os cabos fixos, eles conseguiam passar uma geração de tecnologia e ir direto para a telefonia celular, sem passar pela fixa, né? Eu acho que aqui a gente está numa situação mais ou menos parecida. Eu acho que o país tem a chance, pensando em projetos de larga escala, de passar de escolas não conectadas, ou conectadas, como a gente viu aqui, de maneira bastante precária, para conectadas de maneira bastante adequada, em função de um salto tecnológico que é o 4G, que são as small cells, que são tecnologias que permitem que isso aconteça a um custo. O valor é grande, mas você colocou bem, ele é pequeno quando você pensa no investimento de governo federal. E eu acho que o caminho para isso acontecer é comunicação, de compartilhar essas mensagens com os atores que são relevantes, pilotos. Então, a Mila lembrou bem, a gente tem um piloto funcionando, que vai ser inaugurado agora em agosto, que usa essa visão. A gente gostaria muito de compartilhar os aprendizados, e principalmente do lado de escalabilidade e economia, né, que são o que a gente está buscando fazer, de como replicar esse tipo de modelo em escala nacional. Muito obrigado, Ora. Muito mais coisas, muito ricas suas observações. Camila, você tocou bem na sua palestra dos pontos que me interessavam. Deixa eu fazer uma pergunta bastante ingênua. É de como tornar o investimento feito pela sua Fundação Telefônica mais do que ela investimento em certas escolas, em certos municípios, em certas regiões, afetando milhares de alunos, mas, no fundo, como tornar, e você mencionou, gostaria que talvez se estendesse mais um pouco, de trabalhar de forma cooperativa, não competitiva, com outros atores do setor privado. Penso, por exemplo, na Fundação Bradesco, Todos pela Educação, Parceiro da Educação, estão tantos fazendo em cada um dos municípios e estados aqui representados, fazendo um bom trabalho nos seus municípios, nas suas escolas. Mas quem que está tirando as lições dessas experiências todas, que deveriam ser, para usar a palavra do dia, conectadas? E a Fundação Telefônica, depois de aprender as suas lições, ela tem interesse em afetar políticas públicas, ela quer levar para outras instâncias, para o Estado, para o governo federal, as lições, a argumentar e promover, fazer um tipo de lobby sem interesse corporativo, lógico, fazer um lobby para melhorar as políticas públicas à base da sua experiência. Então, a pergunta é sobre a escalabilidade, impacto maior do que está sendo realizado em cada escola. Obrigado. Espero que isso tenha ficado claro. Não, muito obrigada. É claro que sim, a gente tem o interesse em expandir, né, e ver cada vez mais as soluções e aprendizagens que a gente tem sendo absorvidas e sendo aproveitadas, mesmo que seja para não fazer o que a gente já fez, né? Eu acho que o sentido da experimentação não é só mostrar o êxito, mas é mostrar também o que não dá certo, né? Então, a gente quer, sim, que o que a gente faz seja aproveitado. Em termos desses pilotos, né? Então, essas escolas onde a gente vai e faz um laboratório, a ideia é sistematizar o que se faz, né? Então, divulgar, a gente sempre cuida para que as coisas sejam filmadas e comunicadas. Então, estar presente em eventos, essa é uma forma da gente conseguir fazer com que isso chegue a outras escolas. Nas redes onde
onde a gente tem as parcerias, também tem um papel ali da própria secretaria, que é parceira, de fazer isso chegar na sua própria rede, né? Então, eu acho que tem como eu coloquei naquele primeiro slide da Fundação, a gente quer ser um hub de conhecimento. Então, a gente tem um acervo no site da Fundação Telefônica, a gente promove eventos, a gente faz publicações, a gente faz encontros para que aquilo que a gente está aprendendo possa ser comunicado. Em termos das iniciativas com outras fundações, acho que a gente já está num bom caminho. É claro, ainda tem muita coisa para trilhar. Esse mergulho no mundo rural, para a gente, foi uma experiência bastante interessante, e a gente percebeu que tem pouquíssimas iniciativas, pouquíssimas fundações que têm essa atuação, e a gente foi buscar o que já existe, para não investir em algo que já existia. Então, eu acho que o que pode potencializar ainda mais o que a gente faz é tirar um pouco aquele senso de querer ser o proprietário, né? Então, usar o do outro. Se já existe um curso maravilhoso para ensino de língua portuguesa, que é o Trilhas do Instituto Natura, eu não vou construir um outro curso maravilhoso com os mesmos especialistas, só que vai ter outro nome, outro logo, outra cor. No mundo do investimento social privado, essa questão da visibilidade é muito importante, né? Então, acho que abrir mão um pouco disso e começar a mostrar grupos, né? Então, projetos em grupo, iniciativas em grupo. Posso citar um exemplo de sucesso, o Conviva, né? Que é uma plataforma feita por um grupo enorme de fundações a serviço da Undime, entre outros. Então, acho que essa é uma outra forma da escola digital, que foi mostrado aqui, o Currículo Mais, que foi mostrado que está na pesquisa, né? Ele é uma plataforma que é construída em cima de uma outra plataforma que chama Escola Digital, que é financiada por Natura, Fundação Telefônica e Instituto Inspirare. Essa plataforma ela é personalizada para cada secretaria, se a secretaria assim o quiser. Ezequiel está aqui, no Paraná, conhece bem, vai comentar. O Currículo Mais de São Paulo foi feito assim. E é claro que a gente tem a intenção de influenciar políticas públicas, né? E é por isso que a gente sempre tenta buscar a parceria com o Ministério da Educação, com os governos estaduais e municipais, inclusive o Fórum do GELP é um fórum para lideranças governamentais, né? Sempre envolvendo Undime, Concede, a gente tem sim, só que respeitando os tempos e o espaço de cada um, né? A gente vai ser chamado ao momento que acharem que a gente deve ser chamado, né? Acho que a gente tem que respeitar e saber qual é o papel de cada um. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, prometi, e nem vou olhar para o cerimonial para não dizer que não posso, mas só prometi pelo menos uma chance. Alguém, por favor, quisesse fazer uma pergunta, uma observação final. Sim, por favor. Pode falar em voz alta, vai ganhando tempo. Pode falar, sim. Muito obrigado. Camila? Posso comentar. Bom, o cuidado que a gente toma, né, em relação a sistemas é sempre usar os padrões existentes de segurança, as melhores soluções, servidores. Eu não posso falar da parte tão tecnológica assim do sistema de informação, mas os parceiros que a gente se associa, a gente sempre toma cuidado de fazer tudo devido, né, nos preceitos legais e nos padrões que a tecnologia nos coloca. Em relação a essa questão mais comercial, a gente tem um cuidado bastante grande de não fazer publicidade, né, nos nossos projetos sociais. Então, a Fundação Telefônica ela tem o seu investimento para fazer uma ação social que não está atrelada a uma venda de produto, porque ela nem
Para isso, tem uma área de marketing com, sei lá, 50 vezes mais orçamento do que a Fundação Telefônica, né? Então, é até ingenuidade achar que a gente vai usar a base da Fundação Telefônica para atingir os clientes. Não, os clientes, a gente tem 90 milhões. Né, a Vivo, posso dizer como Telefônica. Então, a nossa base de Fundação Telefônica é imensamente menor, né, e nem por isso, mas porque existe toda um estatuto, né, que rege a nossa atuação. Então, a gente toma cuidado para não fazer nenhum tipo de publicidade e uso indevido dos dados dos usuários das plataformas. E nós e os parceiros que estão junto com a gente nas plataformas onde a gente faz em conjunto. Não sei se te respondi, mas... Quero adicionar mais algum comentário? Então, com isso, pelos belos exemplos de responsabilidade social corporativa no mundo de hoje, pelas suas palestras, seus comentários, por favor, juntem-se a mim para uma salva de palmas para os nossos dois palestrantes.